Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário em que você esteja acompanhando este podcast, seja muito bem-vindo. Estamos juntos a partir de agora por uma causa nobre. Estamos na semana de comemoração do aniversário de Caruaru. A nossa capital do Agreste completa 168 anos nesse dia 18 de maio. E nós estamos juntos aqui nessa primeira gravação do nosso podcast e videocast da CBN Caruaru tratando desse assunto. Teremos 3 episódios e esse aqui é o segundo episódio para que a gente possa conversar com os nossos convidados. Aliás, estamos recebendo nobres convidados aqui e eu começo apresentando seu Djalma Sintra, fundador da Rede Bonanza Supermercados. Junto a ele, seu Dorival de Melo, fundador da Cardeal Distribuidora, e aqui à minha esquerda, o professor Jefferson Abraão, historiador. Claro que a gente vai falar sobre o passado dessa cidade, trazer um pouco dela até o presente, e eu começo perguntando aqui para o seu Djalma. Seu Djalma, qual foi a Caruaru da sua infância? Quais as maiores recordações que continuam presentes na sua memória desde esse passado a respeito da nossa Princesa do Agreste? Bom, eu não nasci em Caruaru, você sabe, né? Eu sou de São Bento do Una, cheguei em Caruaru no dia 16 de novembro de 1956 para fazer a admissão do Colégio Diocesano de Caruaru. Lá eu fiz a admissão, lá eu fiz o curso ginasial, lá eu fiz o curso técnico, antes de fazer direito, né? E quando cheguei aqui fui trabalhar de protético. E outra coisa, trabalhei de protético até 1958, quando aí papai comprou a mercearia para mim lá na rua, Leto Campelo, 59, ali em frente à CR, então, o quartel. E eu conheci Caruaru, nessa época, muito pequena para o que é hoje, né? E hoje, graças a Deus, nós temos essa maravilha de cidade que se chama Caruaru. Essa maravilha de cidade, né, Maravilha de seu cidade. Djalma? Muito bem. Seu Dorival, nobreza, Muito né? obrigado. Tratando todos assim como nobreza, sendo ele a própria Muito obrigado. nobreza. Seu Dorival, quais as suas memórias também de Caruaru? Bom, não. Nasci e me criei nessa cidade, no ano de 1940, no dia 1º de maio. O mundo parou para fazer essa comemoração para mim, 1º de maio, que é feriado mundial, não é isso? É. E fiquei trabalhando ao lado do meu pai. Ele tinha um armazém de cereais na Rua dos Guararapes, número 34. Foi o primeiro armazém de cereais de Caruaru, foi do meu pai. Onde se vendia feijão, arroz, etc, né? Açúcar, e eu sei, milho, tudo para fazer pipoca, tudo, eu ali ao lado dele. E fazia o estoque todos os dias lá. O estoque era todos os dias à mão. Mão era à mão. Pegava a caneta, aí botava açúcar, lote e tal, tem tanto saco. Aí farelo de algodão, lote e tal, tem tanto saco. Isso eu fazia diariamente. Quando era à noite, checava, né? Fazia a checada, conferia. Se faltasse um saco, o meu sistema acusava. O sistema era mão e lápis, né? Resultado. E eu adorava ficar dentro do armazém. Meus irmãos, papai tinha outros empreendimentos, empresa de transporte, isso, aquilo outro, tinha fazenda, mas o meu sonho era estar ali dentro do armazém. Aí chegava um cliente que me comprava 5 quilos de milho, outro comprava um saco, outro comprava isso. Aqui para mim era um sonho. E eu atender um por um, etc, né? E eu sei que eu posso dizer que eu vi o comércio de Caruaru do passado em uma parte. Meu pai começou negociando. Depois, ele transferiu lá o prédio, que já estava pequeno, e que ele comprou o prédio que saía na rua Tobia Barreto, número 63. Aí a gente começava na rua do Guararapes 34, saía na 63, de uma rua a outra.
vendendo cereais, coisa e tal. E depois, passa-se o tempo, aí vem Caruaru, não tinha peça Volkswagen. E o papai já estava com uma frota de Kombi, fazendo transporte. E não se tinha onde comprar. E tinha, sim, o revendedor que vinha de fábrica. Uma peça que ele cobrava, digamos, R$ 50, a peça que não era legítima era a metade do preço. Aí me despertou de eu botar uma casa de vender peça Volkswagen. Eu tenho lá o letreiro, tem tudo, inscrição, tem tudo. Aí botou peças Volkswagen, né? Dorival Melo. Resultado. Aí eu passei a vender aquelas mesmas peças que o revendedor vendia legítima, agora com um preço bem acessível. Um platinado. Eu vendi o platinado, me lembro como hoje, por R$ 25. A legítima era 70. E com isso eu fui aumentando a minha freguesia para cá e a de lá foi baixando. Que a turma, eu vou comprar aqueles cabas não, eles estão roubando. Aí, resultado. E eu fui nessa Volkswagen, depois o papai tinha essa frota de Kombi, e eu vendia a ele, era meu cliente maior, né? Aí olha, não atraso não, porque senão eu não posso atrasar aqui. Direitinho, coisa e tal. E fui levando. Eu sou considerado como a primeira casa de peça Volkswagen a não ser o representante, né, oficial. Tá vendo só? É importante a gente rememorar essas É, questões e revisitar esse passado, professor Jefferson, para a gente também entender a conjuntura do município, não é? Que Caruaru era essa da década de 1940, de 1950, não é? Ou seja, a gente está falando sobre meados de um século, não é? Que de alguma forma existia dentro dele um certo vínculo do comerciante, do empresário com a cidade, um laço afetivo que era atado com a cidade. E eu gostaria que o professor falasse um pouquinho a respeito dessa relação. Sim, cumprimentar a todos os que estejam nos acompanhando, antes de tudo, né? Agradecer ao Mi pelo convite. E, de fato, há uma coisa interessante de se perceber que na história de Caruaru você tem uma forte ligação comercial desde suas origens. É interessante perceber que livros que retratam períodos anteriores à emancipação política de Caruaru retratam, por exemplo, que já havia feira de gado em Caruaru desde 1795. E aí você vai conseguir também encontrar obras que falam que haviam também feiras livres a partir de 1819. E essa característica comercial, ela é um marco desde o surgimento de Caruaru. E isso é muito forte, porque você percebe que Caruaru é uma cidade construída por migrantes, e por migrantes comerciais. E isso faz com que a cidade venha a se desenvolver, ou seja, é uma cidade que ela tem a premissa do comércio como sua grande base, como seu grande, digamos, como sua grande estrutura de organização social. E é preciso que valorizemos todos nós a perspectiva de como o comércio caruaruense, ele não é só uma atividade econômica, mas é uma atividade histórica na cidade e ele precisa ser valorizado. E isso faz com que as outras cidades ao redor venham se desenvolver, surgir, devido a essa pujança econômica da região. E aí é interessante perceber que nessa Caruaru, que vem dos anos 30, 40, 50, ela é uma cidade muito pioneira, que você percebe que é um comércio muito vindo de determinadas famílias, determinados grupos e com uma diversidade significativa. É um cara que vem para cá com a perspectiva de vender cereais, outros vender produtos relacionados na alimentação do dia a dia, outros na venda de animais, outros na perspectiva de carros. Depois você tem também a necessidade de levar alimentos, levar algodão pela linha férrea, ou seja, você tem uma Caruaru que ela está fortemente ligada à história de Pernambuco e à história do Nordeste. E me atrevo a dizer, tentando, de alguma maneira, fazer um paralelo com a perspectiva ao tempo um pouco mais longínquo, porque todo historiador tem uma perspectiva que o professor Josué Eusébio brinca, que ele diz que todo historiador tem um complexo de Adão e Eva, ele sempre fica procurando coisa mais atrás. Ele está atrás, ele vai mais atrás ainda. E aí a gente tem, por exemplo, marcos importantes, porque a gente fala muitas vezes da perspectiva da importância da BR-232 e 104 para a cidade, a gente fala da importância da linha férrea aqui cortando o estado de Pernambuco, mas também a importância do Rio Pujuca, que muito antes do Brasil ser república, o Rio Pujuca é colocado como um trajeto de migração de comerciantes
para que esses comerciantes possam se ligar ao Rio São Francisco e sua produção chegar até Minas Gerais. Ou seja, Caruaru, a sua localização, ela é muito rica nesse sentido, porque ela sempre fomentou essa perspectiva de relações de pessoas que estão de um lugar para outro, de alguma maneira, negociando. Muito bem, professor, muito bem. Vou voltar aqui com o seu Djalma Sintra, porque se a gente pensar, seu Djalma, que tudo começou com a mercearia, pouco depois com o armazém, e depois vem o supermercado, né? A primeira unidade do Bonanza, e depois há a transformação e a expansão até se chegar ao status de rede, a gente pensa aí numa trajetória impressionante. E a pergunta é: o senhor imaginava ali, a partir da mercearia, do armazém, do primeiro supermercado, que o próximo passo seria o desenvolvimento de uma rede, porque o Bonanza está para além de Caruaru, vários municípios, inclusive em outros estados, né? Há a presença do Bonanza. Como é que se olha pelo retrovisor assim do tempo? O senhor imaginou que de fato chegaria a fundar uma rede de supermercados a partir da mercearia? Absolutamente não. Certo? Na mercearia, o que eu pensava, o que eu imaginava era ter uma grande mercearia, porque a minha mercearia era desse tamanho, assim, era uma coisa muito pequena. Né? O meu sonho era uma mercearia grande. E depois da mercearia, ainda com a mercearia, eu já comecei a negociar com o atacado. Tem armazém Itacaimbó também, foi crescendo. Depois foi que aí veio a padaria. Quando foi em 1969, a Amanda chegou lá e me ofereceu uma padaria. Eu fui, comprei uma padaria lá onde hoje é a loja número 1. E foi ali que realmente a coisa cresceu. Foi na padaria. E depois da padaria veio a loja. E com a loja, quando eu a minha pretensão era ter 4 lojas em Caruaru. Era essa a minha. E graças a Deus, hoje nós estamos com 10 em Caruaru e com 28 no estado de Pernambuco. E pronto para ir para fora. Nossa senhora, que coisa impressionante, né? Que coisa linda, a partir do sonho, né? O desenvolvimento de uma rede, porque aí a gente pensa nos empregos gerados, né, professor Jefferson? A gente pensa na vida das pessoas, as pessoas que circulam pelo supermercado todo dia. É aquele lugar em que as pessoas se encontram para conversar também. A gente percebe isso quando entra, né, lá no supermercado. A gente vê há uma rede ali de pessoas que se encontram também para conversar, para pesquisar o preço, né, para sair ali olhando os produtos, enfim, e é um lugar de convivência também, né? E é muito importante a gente perceber como a rede de supermercados Bonanza está presente na vida de tanta gente, né? Para além de Caruaru, é impressionante. Não tenho dúvida. E agora você falou aí de Cupira. Hoje em Cupira, a loja nossa é chamada Shopping da Cidade, porque realmente é uma loja muito grande, muito boa, e tornou-se um ponto de encontro lá do pessoal, um restaurante muito bom também, modéstia à parte, não é? Você conhece, né? Um restaurante muito bom. E é próprio naquela loja ali do Maurício Nassau, tem um ponto de encontro muito amigo. Toda quinta-feira se reúne lá um bocado de amigos, inclusive do Argival. Graças a Deus Me permita contar uma curiosidade. Fique à vontade, Certa vez, professor. acho que tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos. Meu pai é caminhoneiro, 13 para 14 anos de idade. E meu pai, eu adorava viajar com meu pai nas férias, só que eu dormia muito durante a viagem. Ele dizia, acorda. Eu falei, não, vou ficar vendo mato. Eu só acordava quando chegava nas cidades. Aí, certa vez, a gente chegou em Patos, na Paraíba, e a gente, no meio da feira, eu vi um Bonanza. Aí eu falei, pai, eu tô em Caruaru? Aí meu pai, não, estamos na Paraíba. É que tem um pedacinho de Caruaru lá, né? Muito bom, professor. Dorival de Melo, querido Nobreza, seu Dorival, e a respeito da Cardeal Distribuidora, porque pelo início da história que o senhor contou para a gente, né? Ou seja, inclusive lembrando o número dos prédios, né? Os negócios que eram ali engendrados, inclusive na área de automobilismo, né? Foi. Conte para a gente como foi o nascimento da Cardeal Distribuidora e por que esse nome, Cardeal. Ou não. O nome Cardeal, nós fomos registrar a empresa. Mandamos para o contador um nome. Ele dizia, ele verificava, esse nome já existe numa empresa. Aí mandamos outro nome. Aí já tem uma empresa com esse nome. E o tempo foi passando. Aí outro nome, a gente dava, já tem uma empresa com esse nome. Registro na junta comercial. Aí que fiz eu?
criei um nome. Aí eu disse, espera aí. Aí eu me lembrei que tudo era cardeal naquela época, cardeal para lá, cardeal para cá. Aí eu disse, distribuidora cardeal. Ele disse, esse passa. Pronto, aí passou. Distribuidora cardeal. Mas já tinha mercearia cardeal. Tudo cardeal tinha. Mas esse não tinha distribuidora cardeal. Aí eu botei limitada, porque era justamente eu e meus filhos. Alfredo, Alexandre, e o Júnior depois emigrou para uma outra empresa dele próprio. E foi isso aí o começo, né? Agora o começo muito difícil, né? Difícil. Alfredo, aquela cabeça dele ali, há quem diga que foi de Rui Barbosa, a origem, sabe? Porque ele nunca viu uma cabeça inteligente para um negócio com Alfredo, a não ser São de Joma, né? A cabeça de São de Joma não é muito grande, não, mas ele. Entendeu? Agora, resultado. Alfredo, neto de um comerciante que era respeitado pelos demais comerciantes de Caruaru, que era Alfredo Alves da Cunha. Aí, Alfredo, neto dele. E Alfredo lá, sempre nos negócios. Ia lá, vendo o avô fazendo aqui, e ele no pé dele, né? Chegou um ponto que o seu Alfredo disse, olha, esse daqui vai ser um comerciante. Estava lá um bocado de revendedores, coisa. Aí disse, esse vai ser um comerciante. Apontou para Alfredo. Disse isso, né? Eu estava perto, mas fiquei calado, porque eu não podia, eu era o pai, né? Aí, resultado. Alfredo casou-se com a filha de um comerciante que fez São Djalma. Veja que o avô era comerciante, Alfredo Alves da Cunha. Casou-se com a filha de seu Djalma. Aí foi que o comércio entrosou. Pronto. Se alguém passasse lá e perguntasse a seu Djalma, mas essa firma é boa, ele dava um cartaz danado. Sabe? Essa firma é muito boa. A cardeal é. Aí, uma palavra era muita coisa, né? E eu sei que deu um empurrãozinho, né? Seu Djalma do outro lado. Seu Alfredo do outro lado. Eu, o pai coruja, né? Porque quando eu vi um negócio que, né, corria, dizia, Alfredo, olha, essa mercadoria agora vai ser tanto e é tanto. Pai, isso aí não é assim não. Pegava a caneta e olha, pá, 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 pá. Já era outro, na frente, ele já estava na frente, sabe? Com os conhecimentos comerciais. Cabecinha dele de Rio Barbosa, realmente. E eu vi comerciante chegar lá, de cabecinha branquinha mesmo, velho mesmo, não era pintada não. Pedindo aula ao Alfredo. E Alfredo dizia a uma, a outra, a coisa. Ele nasceu para, entendeu? O seu Djalma disse que ele era. Mas aí seu Djalma, de lado, aí, vizinho do seu Djalma, olha. O Alfredo, gênero do seu Djalma, vizinho dele, lá no Guarará. Aí pronto. Que vinha bom lá para o seu Djalma, ele dizia, aí esse cavalo vizinho, entendeu? Oferece lá para você comprar. Tá Aí eu- vendo? E aí as coisas vão se Aí encaixando, o né? negócio foi subindo, Foi sabe? se Foi encaixando. subindo. E seu Alfredo era um homem, veja bem, inteligentíssimo. Não teve nenhuma escola, foi o comércio mesmo. Ele vem daquela origem que comerciante é o homem que compra visando o lucro. E ele, essa lição ele pegou. É o homem que compra visando o lucro. Ele comprava aquela mercadoria visando o lucro, e com isso ele foi, entendeu? Formou também uma redinha de supermercado, e foi um comerciante muito respeitado. Na época, seu Alfredo Alves da Cunha. Perfeitamente, seu Entendeu? Dorival. Agora, eu não vou dizer que todo mundo da família, aliás, o- os filhos puxará ele, não. Porque se puxasse, a gente hoje estava, entendeu? Na maior metrópole do Brasil, entendeu? Mas não, não. O Alfredo era comerciante nato. Nato, como o senhor Djalma, né? É comerciante nato. Um comerciante nato é um comerciante seguro,
Quem compra sem vender, vende sem querer. Olha aí, tá É, vendo ensinamentos aí é para isso aí. empreendedora, para o empreendedor que nos acompanham agora também, tá vendo? Para chegar lá. Fiz a pergunta no início para seu Dorival, fazer também para seu Djalma a respeito dessa curiosidade. Por que Bonanza? Vem de Bonança ou não, seu Djalma? Bem, Bonanza, porque na época existia um seriado chamado Bonanza, né? E eu gostava muito daquele nome. E quando foi para botar o nome Bonanza, Celso Rodrigues, não sei se não é do tempo de O vocês, jornalista Celso jornalista, Rodrigues. que tinha uma empresa de transporte, que coisa, e Zé Almeida, que está hoje aí, o irmão de Almeida, e nós fomos criar o nome Bonanza, né? Aí Celso Rodrigues pegou e que ele fez uma relação para registrar, fizemos uma relação com 10 nomes para nós escolhermos quem seria. E quando eu cheguei, que eu vi, o segundo nome que tinha era Bonanza. Eu disse, não precisa ir pro resto, vai ser esse daí. Porque Bonanza é fartura, é barriga cheia, é coisa, né? E eu digo, vai ser esse daí. Olha aí. Eu já tinha o seriado que era muito conhecido e graças a Deus deu muito certo. Muito certo, muito certo. Professor Jefferson, a respeito dessas duas experiências que temos aqui diante dos nossos olhos, né? Ou seja, comerciantes que foram investindo, acreditando, né, nos seus negócios, enfim. Depois veio o processo de crescimento, desenvolvimento e expansão desses negócios, inclusive, né, alcançando outras regiões do país, enfim. Como é que o professor observa essa capacidade também inventiva, não é, presente em alguns comerciantes, como temos aqui dois exemplos, não é, em Caruaru, ou seja, primeiro vivenciando a cidade, não é, como seu Djalma, como seu Dorival, que vivenciam a cidade, vibram com o processo de desenvolvimento da cidade, participam do processo de desenvolvimento e também pensam nesses negócios do ponto de vista da extensão deles. Que característica é essa e por que Caruaru, de alguma forma, tem sido a plataforma para esse tipo de sonho se tornar realidade? Primeiro, é que, para, numa perspectiva, se fazer uma história comparada à nossa contemporaneidade, o que eles fizeram digamos, é algo um pouco mais complexo do que se fazer hoje em dia, porque quando eles fizeram é praticamente, além de criar, desenvolver o seu negócio, é também ajudar a fomentar e criar a cultura da própria cidade, a cultura da própria cidade. Então é algo vanguardista, é algo pioneiro. E aí é interessante perceber também como os comerciantes, como aqui estão, têm a capacidade também de observar lacunas ou demandas comerciais, para que isso possa surgir e se fortalecer. E também numa perspectiva e isso não pode deixar de ser colocado, de como tratar a cidade a partir das pessoas que vivem nela. Porque não é só a venda do produto, mas como você vai se relacionar com o seu cliente e como você vai se relacionar também com seus funcionários, porque é o boca a boca nesse período que faz com que essas empresas se desenvolvam. A gente não está falando de um período em que há grandes veículos de comunicação na região para que essa marca se consolide. A gente está falando de empresas que os solidários desenvolveram a partir do boca a boca. Então, era o relacionamento pessoal com os clientes e, evidentemente, com sua base de funcionários que faz com que isso funcione. Então, se você tem digamos, em uma cidade, determinados comerciantes que não tinham, digamos, um grande aporte de estrutura de marketing e comunicação numa perspectiva tradicional, é preciso que essa marca se desenvolva a partir de comunicações de indivíduos para indivíduo. Então, a relação pessoal da empresa, ou das empresas, ou dos comerciantes com a cidade faz com que, ou com as pessoas que vivem na cidade, faz com que elas desenvolvam. Na nossa contemporaneidade, isso está cada vez mais escasso, porque as grandes marcas, as grandes redes se desenvolvem muito mais por publicidade do que pelo contato e pelas relações humanas. E aí, de alguma maneira, o princípio do comércio, que vem desde o mundo antigo, ele se perde um pouco nisso, porque o comércio ele é a base das relações humanas, das relações pessoais. O comércio ele não é algo exclusivo apenas para acúmulo de capital, ele sim é também uma geração de experiência relacional, é assim que desenvolve as grandes civilizações. E Caruaru passa por esse processo, surge nesse meio e se desenvolve através dessas relações. Então, já diziam alguns grandes pensadores lá atrás que diziam que o comércio era a base para que não houvesse conflitos entre etnias e culturas diferentes, porque era por meio do comércio que essas pessoas dialogavam. Então, é preciso enaltecer a perspectiva dessa característica do comércio, a característica também da paróquia, da igreja que tem aqui, que quando vem se instalar aqui, desde o processo de capela, porque assim como os comerciantes, a Igreja Católica, por meio da capela, elas são
bases para a construção dessa cidade. É por isso que eu costumo dizer, quando eu imagino a palavra Caruaru, vem à cabeça duas coisas. Aquela foto em que pega um pouquinho o comércio de Caruaru, mas também que tem a capela, porque são, digamos, a base estrutural de uma cidade que hoje é uma referência para todo o estado de Pernambuco. Que maravilha essa fala, professor. Que maravilha. O professor é historiador e trouxe muito de sociologia agora nessa fala também. Quero agradecer imensamente aqui a presença do nosso convidado de hoje nesse segundo episódio, o professor Jefferson Abraão. Vou fazer essa despedida no sentido horário agora. Por isso, vou começar pelo professor, reiterando essa gratidão pela sua presença hoje aqui nessa conversa no nosso videocast, podcast da CBN, e pedir para o professor também deixar um pouco do que ele pensa a respeito do presente para o futuro de Caruaru, visto que estamos chegando aos 168 anos. Professor. Bom, primeiro parabenizar a minha terrinha, nasci e cresci aqui. Eu só saí de Caruaru para viajar ou trabalhar. Viajar a lazer ou trabalhar, ou estudar, como é o caso, que também já acabei estudando fora, mas tem uma relação muito, digamos assim, apaixonada com minha própria cidade. Amo minha cidade, então eu quero o melhor para ela. E eu muitas vezes eu me pego a pensar como determinadas elites dirigentes de nossa cidade poderiam aprender muito mais com a própria população que desenvolveu essa cidade. Porque nossas elites dirigentes, às vezes, elas se deslocam. Por exemplo, a gente tem passado por recentes traumas em relação à Feira da Sulanca, nossa Feira da Sulanca, que é algo importante na nossa identidade, que tem sofrido bastante com determinadas medidas autoritárias. Então, a gente precisa resgatar, mais do que tudo, as nossas raízes numa perspectiva econômica comercial. Isso fortalece cada vez mais a cidade. É preciso estruturar as entradas e saídas da cidade para que ela volte a ter aquele, digamos, o interesse de todos os lugares em virem a Caruaru. Assim como nosso setor turístico, ele precisa ser, sem dúvida, o nosso grande cartão postal, como sempre foi, e como sempre foi. Então a gente precisa disso porque isso não é apenas uma questão de saudosismo, mas é também uma questão de necessidade, desenvolvimento e continuidade dessa belíssima cidade que a gente tem. Muito obrigado, professor. Seu Nobreza, seu Dorival de Melo, fundador da Cardeal Distribuidora, muito obrigado por ter vindo ao nosso videocast, podcast da CBN. E aqui, em forma de gratidão, também vai a minha pergunta, porque muito já foi feito pelo senhor, pelas pessoas que estiveram ao seu lado nessa marcha para essa cidade, para o benefício dessa cidade, para o desenvolvimento dela. E o senhor também participa do ponto de vista histórico, o senhor é do Instituto Histórico de Caruaru, do IHC, né? E também contribui para a nossa memória. Então, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para o presente e para o futuro de Caruaru. Vá esta mocidade para abraçar essa cidade de coração, porque esta cidade, ela é grande e muito grande ela será, se essa juventude abraçá-la. No meu tempo, eu ainda jovem, fui diretor de esporte da Liga Desportiva de Caruaru, fui diretor da Casa dos Pobres São Francisco de Assis, fui fundador do Instituto Histórico de Caruaru. E fui uma pessoa que sempre estava penetrando nos meios que ligava o nome Caruaru. Eu ainda teve domingo que eu saía de casa de manhã, à tarde e à noite, só nessas sociedades, passando por elas, e deixava de ter meu lazerzinho, não tinha. Era dando tudo de mim, que eu sonhava muito com essa cidade crescendo, e realmente hoje é uma realidade. Caruaru hoje, todos nós nos orgulhamos dela. A cidade que começou a ser chamada pelos locutores de rádio, Terra dos Avelozes. Muito tempo foi chamada de Terra dos Avelozes. Depois chamada a Princesinha do Agreste, e etc. Quer dizer que vários nomes foram dados a essa cidade, dado o crescimento seu. Era a imprensa escrita e falada, de um lado, dando a sua grande colaboração, porque sem a imprensa escrita e falada não se tem progresso. Ela incentiva, ela mostra onde estão os erros, mostra como deve fazer. E nessa batalha do dia a dia, hoje nós temos essa Caruaru,
que todas essas emissoras se orgulham dela. O primeiro, eu peço licença para dizer, meu amigo a mim, o primeiro locutor, ele disse assim: Caruaru, Caruaru, ZYK22, Rádio Difusora de Caruaru, falando para o Nordeste. Dali em diante, abriu-se o leque, foi bons locutores, bons homens do rádio, sempre colhendo essas informações, dali em diante não parou. E Caruaru hoje, estou assistindo programa lá do Rio, São Paulo, na televisão, sempre falando em Caruaru. É muita coisa, daqui para lá. Eu me recordo muito bem. Os dois profissionais que vieram inaugurar essa rádio foram Eliane Macedo e Adelaide Chioso. Era a revelação da época do rádio e televisão. A Eliane, que era sobrinha de Walter Macedo, da Rádio Nacional do Brasil, trouxe ela para Caruaru, e Adelaide Chioso, e a música que ela cantava foi Que Beijinho Doce. Aí foi a sensação do momento, a rádio no ar, entendeu? E desse dia em diante a Eliana era muito bonita. Eu ficava de olho assim, entendeu? E resultado. O rádio cresceu. Eu peço desculpa porque eu saí um pouquinho, mas saí da emoção de estar pisando neste solo aqui, que é orgulho de todos nós. Muito obrigado, seu Dorival de Mello, muito obrigado, é isso, e esse recado aí para a juventude precisa ser levado muito a sério, é na juventude que repousa o futuro, então é muito importante que tenhamos consciência também dos nossos deveres em relação à cidade que a gente ama, não é? A gente tem que provar esse amor. Como é que a gente prova? Atuando, agindo, participando da vida da cidade. Então, o seu Djalma Sintra, fundador da rede Bonanza Supermercados, nosso convidado também, vai encerrar esse videocast e podcast de hoje com a sua mensagem, seu Djalma, a respeito dos seus sentimentos também, aqui no presente, vislumbrando o futuro da capital do Agreste. A minha mensagem é muito curta. É só para agradecer a Caruaru pela acolhida que me deu. Eu cheguei aqui em 1956, vim aqui, como eu já disse, para fazer a demissão. E que Caruaru me acolheu e que, graças a Deus, eu hoje sou modéstia à parte comerciante de Estado. E que se eu desejo que Caruaru cresça mais e mais do que o que vem crescendo. E estou pronto para trabalhar por isso até o fim da minha vida, se Deus quiser. Muito obrigado, seu Djalma, muito obrigado. Então, assim, pessoal, a gente encerra esse segundo episódio nessa semana comemorativa para os 168 anos de Caruaru, o videocast, podcast da CBN. Fique ligado, a gente já teve o primeiro episódio, esse é o segundo, teremos o terceiro episódio. Compartilhe para que esse conhecimento, essa discussão, esse nível de reflexão alcance mais ouvintes e telespectadores também. Valeu, até a próxima!